Então vamos para a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, versículo de número 10. Está escrito assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Senta, dá glória a Deus. Aleluia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, fala aos corações e que esta semente não seja roubada por nenhuma ave de rapina, que ela também não caia em solo rochoso, tampouco caia entre solo com os espinhos, mas que ela possa cair em terra fértil e produzir muitos frutos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amados, esse texto é uma introdução do que Deus quer falar nessa noite. 2 sujeitos no templo. A Bíblia diz que um orava de si para si mesmo. Repete comigo: de si para si mesmo. Que jeito que era a oração? Ó Deus, eu sou isso, Deus. Eu sou tremendo, Deus. Eu dizimo, eu jejuo. Eu sou santo, eu sou perfeito. Eu faço tal coisa na igreja. De repente, eu sou um líder de célula. Eu sou um agente de paz. Eu sou um discipulador. Eu sou ungido. Eu sou alguém da casa do Senhor importante. E este foi o fariseu. E a Bíblia diz que tinha um publicano. Primeiro que publicano não é considerado como raça eleita, não. O fariseu se julgava, porque vinha da lei de Moisés. O fariseu era o crente. Mas o publicano não. E o publicano fez uma oração. E a oração do publicano foi: Senhor, sê propício a mim. Ou seja, olha para mim. Ou seja, tem misericórdia de mim. Derrama a tua bondade em mim. Porque eu sou pecador. Porque eu sou falho, Senhor. Porque eu não tenho sido o que o Senhor quer que eu seja. O Senhor pode olhar para mim com esse olhar de amor e de misericórdia? Aí o Senhor Jesus, ao contar essa historinha, disse assim: qual dos dois que foi para casa justificado? E ele fala: o que foi para casa justificado foi aquele que se humilhou. E aí ele termina dizendo que aqueles que se humilham, o Senhor exalta. E os que se exaltam, o Senhor humilha. O que eu quero falar nessa noite? Fraqueza, erro. Pergunta para quem está do seu lado assim: você conhece alguém que tem fraqueza? Você conhece alguém que tem erro? Levanta a mão quem conhece alguém. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos erros. Agora, quando um
cristão quer voltar-se para o Senhor, você concorda comigo que ele quer andar em santidade? Quem aqui gostaria e quer ou está andando em santidade aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora, como é que fica a tua espiritualidade quando vem uma fraqueza? Quando vem um deslize? Essa palavra, querida, é para você. Talvez você está pensando assim, é para o irmão que não veio. Não. Essa palavra é para você. Porque você também tem erro. Eu não estou pregando para uma pessoa específica, porque a maioria que eu conheço tem fraqueza e tem erro. Ou a maioria que eu conheço tem erro. Talvez não seja as fraquezas de todos. Como que a gente faz para lidar com a fraqueza? Hoje é uma noite de Santa Ceia. E como noite de Santa Ceia, nós precisamos olhar para dentro de nós e observar a nossa fraqueza. E eu quero trazer, através da palavra de Deus, o que se faz com a fraqueza. Como a gente faz para não deixar a fraqueza, os nossos erros. Não estou falando de pecado, estou falando de erro. Os nossos erros, como que a gente separa? Porque é importante a igreja saber disso. Às vezes você chega a uma informação, ciclana fez isso de errado. O ciclano fez isso de errado. E aí já começa aquele pensamento, mas como? Não podia ter feito isso? Como que ela errou? Como que ele errou? E uma igreja como a nossa, que está na visão de discipulado, é bem diferente de uma igreja convencional. Uma igreja convencional é uma igreja que tem seus pastores, alguns líderes, e o restante é tudo ovelha. E numa igreja convencional, você tem poucos líderes. E onde tem poucos líderes, eles erram. Mas por ter poucas pessoas, são poucos erros. Agora, uma igreja que tem muitos líderes, muitas pessoas sendo líderes de célula, agentes de paz, discipuladores, quer dizer que a maioria está em evidência. E aí quando você olha para uma igreja como a nossa, parece que tem mais erro do que as outras. Mas não é porque nós temos mais erro do que as outras. É porque a posição que você foi constituído não é como uma igreja de muitos, que a maioria está sentada e não faz nada. Então nas outras igrejas tem os erros, mas eles são todos de ovelhas e alguns de líderes. Como na nossa maioria é agente de paz, é líder de célula, é discipulador, quando um erra, um dá um deslize, outro vacila, é um intercessor, é um ungido, é um levita, é um obreiro, parece que essa igreja tem muitos erros. Na verdade ela tem tanto quanto as outras. É que como nós temos mais líderes, chama mais atenção. Só que esses líderes têm fraqueza. E é impossível não ter fraqueza. E eu tenho que ensinar para você, porque às vezes você vai ver pessoas com fraqueza, e aí você vai questionar assim, mas como que fulano tem fraqueza? Ele não é um líder, ela não é uma líder, ele não é isso, ela não fazia aquilo, ele não fazia aquilo outro. Glória a Deus que nós temos uma igreja que tem muita gente que trabalha. Então, os erros vão ficar mais visíveis. Tem mais pessoas trabalhando do que pessoas sentadas. E o erro dessas pessoas que trabalham começa a ser visto por todo mundo. Mas nós precisamos amadurecer e entender como que nós devemos. Cada um deve pegar essa mensagem que eu vou falar aqui hoje e trazer para si próprio e saber como é que eu reajo com fraqueza. Porque se a gente não souber lidar com as fraquezas, sabe o que vai acontecer? Às vezes a gente começa a servir a Deus. Muitas pessoas falam, eu quero servir a Deus. Aí elas são sufocadas por fraquezas e logo elas fazem o quê? Chutam o balde e não querem mais servir a Deus, simplesmente porque não souberam lidar com as fraquezas. E hoje eu quero ensinar você, através da palavra de Deus, para você ver os seus erros e as suas fraquezas, e você saber lidar com elas, sem deixar com que elas te matem, mas que você as matem, em nome de Jesus. Feita a introdução, eu quero entrar numa palavra, em cima desse tema,
onde primeiramente nós temos que nos avaliar como seres humanos. Qualquer ambiente de ser humano, que a gente vive em comunidade, em grupo, quando nós erramos, o que é que acontece? Vem uma carga chamada vergonha. E aí essa palavra vergonha, ela nos sufoca de uma tal forma, ela nos acaba, ela nos tortura. E muitas das vezes vem de uma forma que chega a fazer com que a gente saia da casa do Senhor. O homem que eu quero falar nessa noite foi um homem que teve um discipulador top de linha. O nome dele é Pedro. O nome do discipulador dele era Jesus Cristo. E se você pensar assim, eu faço discipulado, eu tenho um líder de célula, eu tenho um pastor sobre a minha cobertura, eu quero dizer que Pedro tinha nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo. Agora você pode imaginar comigo um Jesus que tem 12 discípulos. E esse discípulo chamado Pedro, ele era um discípulo que errou demais. E eu quero analisar a vida desse sujeito. Então eu gostaria que você abrisse em alguns textos da Bíblia. O primeiro texto é de Mateus, capítulo 16. Versículo 16. Mateus 16, 16. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro falou de quem era Jesus? Que ele era o quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha para cá. Jesus perguntou para os discípulos assim: ei, lá fora, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos assim: estão falando que o senhor é o Jeremias. Estão falando que o senhor é o Moisés. Estão falando que eu sou Moisés. O que mais? Eu escutei um burburinho ali de uma rodinha que falou que o senhor é o João Batista, o Elias. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro levanta: eu quero falar. O senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os outros discípulos tudo ali. Aí Jesus chega e diz assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, não. Foi o Pai que te revelou. Gostoso de ouvir isso, sim ou não? Sim ou não? Nessa hora, o pavão dele cresceu, sim ou não? Ficou bom, ficou bonito na fita. Ele deu uma dentro ou deu uma fora? Uma dentro. Foi algo certo ou algo errado? Certo. Glória a Deus. Pedro falou: sou espiritual, estou recebendo revelação do Pai. Glória a Deus, não? Já pensou que coisa linda? Você está lá no discipulado com Jesus e você dá uma dessa? Aí Jesus continua o bate-papo. E aí ele começa a dizer: então, galera, está chegando minha hora e eu vou ter que morrer. Eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que sofrer. O Pedrão, que estava cheio do Espírito Santo, ultrapassou a linha de abuso. Ele abusou, né? Falou: eu estou cheio do Espírito Santo mesmo. Vamos ver o que ele fez no mesmo capítulo. Isso é coisa do mesmo capítulo, versículo 21. Aí no 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, ó que ousadia, começou a reprová-lo. Você pode imaginar essa cena? Você imagina essa cena, não? Olha aqui para mim. Senhor, faz favor. Tipo assim, estou cheio do Espírito de Deus, né? Estou com a revelação agora. O Pai está me revelando tudo hoje mesmo, né? Hoje eu estou revelado. Hoje eu estou no revelamento, né? Como dizem, né? Estou no revelamento profético. Senhor, o que é isso, senhor? Não pode ficar falando desses negócios, não. O senhor não tem nada que sofrer, não. O senhor não tem nada que morrer, nada disso, não. Está errado. Reprovou Jesus. Olha o texto. Versículo 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Tipo assim, não vai acontecer isso não. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. O que ele disse para o Pedro aí? Arreda, Satanás. Tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim... Peraí. Pedro não estava com a bexiga cheia? Que Deus falou para ele que Deus tinha revelado as coisas para ele? Agora o que acontece? Ele quer dar uma lição de moral em Jesus, dizendo assim: o senhor tem que ter compaixão do senhor, tem que morrer não. Jesus virou para ele assim: sai fora, Satanás. Afinal de contas, quem é que estava com Pedro? Era o pai ou era o Satanás? Ele deu uma dentro ou deu uma fora agora? Uma fora. Ele fez um erro ou um acerto? Então você concorda comigo que o Pedro teve um acerto e um erro, sim ou não? Aqui Jesus começa dizendo que ele cogita das coisas dos homens. Agora, querido, como é que é você lidar com os seus erros? Pedro, nessa hora, pegou a cadeira, levantou. O senhor vai me desculpar, mas o senhor passou do limite. O senhor abusou. Olha, eu não sou filho do Satanás, eu não sou Satanás. A partir de agora, eu vou lá para a igreja do João Batista. Foi isso que ele fez? Não. Mas você há de convir comigo que ele deve ter ficado triste o dia inteiro, porque eu ficaria. Porque ele fez um erro. Como que eu faço para lidar com os erros? Eu preciso aprender com um cara que mais errou. Se tem um cara que errou, chama Pedro. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece algum Pedro? Não dá risada, não. Porque o Pedro... tem Pedro aqui, né? Chama Pedro. Mas não é só o nome, viu? É a personalidade. Mas, queridos, Pedro errou. E o que eu aprendo com esse cara? Esse cara ficou ali do lado de Jesus, porque ele sabia que ele estava em processo de transformação. Se você quer saber como é que você faz, tem dia que você está vivendo dias de glórias. Ora bastante, as coisas acontecem, Deus te usa, você fala de Jesus, as pessoas estão ali sedentas, é uma maravilha. Mas tem dia que você erra, tem dia que você tem fraqueza, tem dia que as fraquezas vêm sobre a tua vida de uma forma pesada. Aí dá a impressão que você está num fardo, que você está longe de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: não, você não está longe de Jesus, não. Porque Pedro estava com Satanás, mas ao mesmo tempo estava com Jesus. E Pedro deixou com que o Senhor o transformasse. Outro texto da Bíblia. Mateus capítulo 14, não fecha a sua Bíblia. Versículo 29. Está escrito assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou
e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quantos aqui conhecem a passagem que Pedro andou sobre as águas? Levanta a mão. Ele acertou de querer andar sobre as águas? Sim ou não? Sim, ele acertou. Mas no meio do caminho, o que a Bíblia diz que ele fez? Olhou para as tempestades. Nisso aí ele errou ou acertou? Às vezes a gente olha para onde não devia olhar. E quando a gente olha para onde não devia olhar, a gente faz o quê? Fala comigo, senhor, afunda. Agora, o que eu aprendo? Quando Pedro olha para a tempestade, não é uma fraqueza? Não foi um erro? Agora, o que ele fez com o erro dele? Morreu afogado ou pediu ajuda para Jesus? O que eu tenho que fazer quando eu estou com os meus erros? O que eu tenho que fazer quando eu estou com as minhas fraquezas? Eu tenho que falar o que Pedro disse: Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que Jesus prontamente, fala assim, ó, Jesus prontamente estendeu a mão. Estendeu a mão e já deu um pito nele. Por que você teve pouca fé? Homem de pequena fé. Por que você olhou a tempestade? Mas não importa. Era para o Pedro falar assim: puxa, eu só estou dando bola fora. Eu só estou cometendo erro. Mas uma coisa que eu aprendo com Pedro foi que eu tenho que saber lidar com os meus erros e saber que eu estou em processo. Repete comigo: estou em processo de transformação. Então ele afundou, foi um erro. Ele olhou para a tempestade, foi um erro. Mas não deixe os seus erros te afastar de Jesus Cristo. Não deixe a sua fraqueza afastar de Jesus Cristo. E eu te digo, Pedro era uma ovelha ou ele era um apóstolo? E um apóstolo com tanto erro, você já viu um apóstolo que tem erro desse jeito, gente? Alguém vai dizer assim: nossa, mas a igreja tem muita gente que erra. Ué, ninguém errou mais do que a igreja de Jesus. Números, vamos para os números. 12. Dos 12, todos eram apóstolos. Todos eram ungidos, consagrados. Tinha o melhor pastor do mundo. E todos erraram. Não tinha um membro ali. Não tinha um novo convertido. Todos apóstolos. E todos erraram. Agora eu aprendo com esse cara que errou, que se estiver afundando, pede ajuda. E quando os discípulos viram ele afundando, ele podia falar assim: nossa, eu estou dando muita gafe, né? Está todo mundo vendo que eu erro. Está todo mundo vendo que eu dou muita bola fora. Nossa, que vergonha. Ele teve vergonha? Se tinha um cara que era sem vergonha, é o tal do Pedro. Fala para quem está do seu lado assim: você tem que ter cara de sem vergonha. Qual é o problema das pessoas verem que Pedro está errando? Tem que saber lidar. Mateus 26, 40. Abre aí, não fecha a Bíblia não. Mateus 26, 40. Quem achou, diga amém. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Jesus pediu para Pedro, Tiago e João orar por ele, sim ou não? Ele orou, dormiu. Ele errou, acertou. Não estamos falando de pecado, estamos falando de erros, fraquezas. Ele errou, sim ou não? Ele levantou e falou assim: não, gente, eu sou demais, olha, estou errando tudo, só estou por lá fora. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós temos que saber que estamos em processo de transformação. Não importa quantos erros você tenha feito até aqui, nenhum erro justifica você não andar com o Senhor. Outro texto, Lucas 22, 33, está para frente. Depois de Mateus é Marcos, depois de Marcos vem Lucas. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 33. Está escrito assim: ele, porém, respondeu. Esse ele é o Pedro.
Senhor, estou pronto. Estou pronto. Bonitão, né? Estou pronto para ir ter contigo, tanto na prisão como para a morte. Ele estava pronto para morrer por Jesus, irmãos? Ele estava pronto para ser preso por Jesus, irmão? Estava nada. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Bola dentro ou bola fora, irmão? Bola fora. Ele achava que ele não ia negar Jesus, que ele estava pronto. Senhor, estou pronto. Se prenderem o Senhor, eu vou para a cadeia junto com o Senhor. Se for matar o Senhor, eu vou ser morto junto com o Senhor. Aí ele sabia o que ele estava falando? Deixa eu te fazer uma pergunta na altura desse campeonato aqui. Com a quantidade de erro que eu já falei que Pedro fez. Você acha que ele se sentiu como no meio dos 12 discípulos? Com credibilidade ou sem credibilidade? Com credibilidade. Essa é a diferença. Porque Pedro sabia que ele tem fraqueza. Pedro sabia que ele tem erro. Você não perde crédito. Escuta o que eu vou te falar. Você não perde crédito com os teus erros. Porque todo mundo tem erro. Repete comigo, todo mundo tem erros. A gente perde crédito quando a gente não quer tratar dos nossos erros. Mas assumir dos nossos erros, não. Ele não se sentiu, puxa, eu só estou dando bola fora. Não. Tanto que ele não parou. Por exemplo, tem pessoas que quando são crianças e vão à escola e dão uma bola fora, elas se tornam tímidas. Porque elas falam, nossa, que mico que eu paguei. E muitas pessoas são tímidas porque lá atrás, no passado, alguém tirou um sarro delas. E aí ela se sentiu coagida. E ela não se expressa, cresceu e não se expressa. Fala alguma coisa. Não, está tudo certo. Porque as pessoas têm medo de se expressar. Eu não vejo Pedro com medo de se expressar. O cara deu 10 bolas fora e quando tem que falar, ele fala. Por quê? Porque os erros dele não fizeram com que ele se sentisse menor. E você tem que aprender a ser assim. Nossa, eu dei uma bola fora, nunca mais eu abro minha boca. Não, abro minha boca sim. E aquilo que você falou, aquilo que eu falei foi falado. Eu tenho erro, eu tenho fraqueza. Você não vê Pedro em momento algum falando assim, vixe. Aqui, ele falou, estou pronto. Jesus falou, você não está pronto nada. Não era para ele falar assim, então não abre minha boca mais, eu não falo nada. Pelo contrário, aí que ele foi falando mais ainda. Próximo versículo, Lucas 22, 61. Esse cara é uma escola. E voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, sabe o que aconteceu? Dá uma olhada aqui para mim. Ele falou que eu ia negar. Ele falou que eu não estava pronto. Ele resolveu fazer isso aqui, ó. Olhar para quem ele errou. Jesus não falou nada. A Bíblia diz que Jesus só fixou os olhos. Eu fico imaginando que jeito que foi esse olhar de Jesus. Um olhar define as coisas. Sim ou não, irmãos? Naquele olhar que Pedro viu Jesus olhando, ele falou assim, eu não tenho nem coragem mais. Então, depois dessa daqui, foi grave. Essa foi grave. Negar Jesus 3 vezes é grave ou não é? Pelo amor de Deus. Agora não, esse erro foi fatal. Essa fraqueza minha, por que fraqueza? Porque se ele fosse forte, a criada chegou para ele e falou assim, você anda com Jesus, uma criada, não foi um soldado com uma arma na cabeça, você serve a Jesus, não, a Bíblia diz que foi uma criada, você anda com Jesus, ele teve medo de uma criada, não, eu não sigo ele não, eu já vi você com Jesus, imagina, você está louca, eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem, ele negou Jesus para uma criada. Foi uma fraqueza. Quem é que não tem fraqueza? Aí,
Isso daí era para pôr um ponto final. Não, agora esse cara acabou. Pum, morreu. Mas se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele foi um dos principais homens da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque todo o tempo que ele andou com Jesus, ele soube lidar com os erros dele. Ele soube lidar com as fraquezas dele. Outro texto. Esse Pedro era jeitado. João 13. É o próximo livro. Você está em Lucas, o próximo livro é João. João capítulo 13, versículo 9. Está escrito, então Pedro lhe pediu, Senhor. Não, vou ler o 5. Vamos ler o 5, 13 e 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não lavar teus pés, não tens parte comigo. Bola dentro ou bola fora? Ele errou, sim ou não? Ó, o senhor não vai pôr a mão no meu pé não. Errou ou não errou? Aí Jesus falou assim, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Os outros discípulos viram que ele errou, sim ou não? A vergonha tomou conta de Pedro? Não. Aí vem o versículo seguinte. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele queria que lavasse tudo. Olha o 10. Jesus declarou, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Errou de novo, porque ele queria que Jesus lavasse o corpo todo. E Jesus falou que vou lavar só os pés. Fala para quem está do seu lado assim, você conhece alguém teimoso desse jeito? João capítulo 18. Fala para quem está do seu lado e fala assim, eu já vi gente errar. Mas esse cara está de parabéns. João capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, rapaz. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O fato dele ter cortado a orelha do sujeito, certo ou errado? Fala para quem está do seu lado assim, esse cara sabia lidar com os seus erros. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos. Se você for medir crédito, esse cara não era para ter crédito, verdade ou mentira? Ele era para ter crédito? Dentre os 12, ele só deu bola fora praticamente. E um dia só que ele estava inspirado, que ele deu uma bola dentro, o restante foi o quê? Tudo fora. Como que Deus consegue colocar uma pessoa como Pedro no mais alto grau? Porque a palavra do Senhor diz que Deus opera na fraqueza das pessoas. Se tem um cara que recebeu o poder de Deus na fraqueza, foi esse. A cada fraqueza, a cada erro dele, ele dizia assim, não, eu continuo, eu vou ser tratado, não tem problema não. Eu fiz isso de errado de novo, não tem problema, eu vou ser tratado. Eu fiz isso aqui de errado de novo, não tem problema, eu vou ser tratado. Eu vim aqui de novo, não tem problema, eu vou ser tratado. Todo espírito de vergonha nesse cara, tchum, uma vez só ele afastou de Jesus.
Mas Jesus também tinha morrido. Enquanto Jesus estava vivo, andando, ele errou. A vergonha não sufocou ele e todo o tempo ele continuou. E como um discípulo atuante, não como um discípulo passivo, que estava lá só como mais um. Não, Deus não quer você como mais um. Mais um, João 21, 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estava falando para Pedro, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Jesus estava falando do tipo de morte que Pedro ia morrer. Vocês estão entendendo? Agora vamos no 20. Pedro não sossegou. Ele virou para Jesus. No versículo 20 ele disse, então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o qual na Santa Ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Olha aqui para mim. Pedro ouviu Jesus dizer o tipo de morte que ele ia ter, que não ia ser fácil. Aí seguiu Jesus, foi andando. De repente Pedro viu João, viu Jesus e viu João. Pedro não contentou, foi lá em Jesus e falou assim, peraí, se eu vou ter uma morte difícil, dolorosa, Jesus, vou fazer uma pergunta para o senhor. E esse aí, que jeito que ele vai morrer? Olha o versículo seguinte. Vou ver o 21 de novo. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? 22, respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Educado, né? Quanto a você, fica quietinho aí e vem comigo. Irmãos, depois de uma dessas, você tem coragem de falar alguma coisa com esse homem? Não falo com ele nunca mais. Grosso, cavalo, mal educado. Você vê Pedro parar? Você vê Pedro deixar a vergonha sufocar? Não. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele tinha fraqueza, que ele tinha erro e ele soube lidar com erro. Todo cristão, põe a mão no seu peito, fala assim, ó, eu tenho que aprender a andar com Cristo, mesmo com minhas falhas, mesmo com minhas fraquezas. Uma coisa, querida, é você ter alguém como um pai espiritual. Você sabia que os discípulos de Jesus não viam Jesus como um pai espiritual? O que Jesus representava para os discípulos? Um mestre. O que é um mestre? É um professor. Agora você está numa escola, um mestre, e tudo que você vai fazer, você dá a bola fora, você vai falar assim, larga a mão disso aqui. Não vou estudar mais não. Não vou estudar mais com esse cara não. É muito mais fácil a gente ouvir um pai do que um mestre. Pai é pai. Mas os discípulos, mesmo vendo Jesus como um mestre, eles entendiam. Deus vai trabalhar na minha fraqueza. Deus vai trabalhar nos meus erros. Eu não vou deixar esmorecer. Agora, queridos, Paulo, eu vou ler um texto da Bíblia. Paulo foi um apóstolo melhor que Pedro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, olha o que Paulo diz. Eu vou ler para você, depois eu te dou referência. Paulo disse assim, então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder, repete comigo, o poder, grava essa palavra, poder. Quantos querem poder? Você vai ver que é para você. Eu vou ler de novo. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa
na onde? Na onde o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe por que Pedro não desistiu? Porque ele sabia que a cada fraqueza que ele tinha era um lugar que o poder de Deus ia se manifestar. De boa vontade, pois, olha o que ele diz, vê se esse homem era normal. Falei de Pedro, agora eu vou falar de Paulo. De boa vontade, pois, mas, repete comigo, mas, olha o que ele diz, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu vou gloriar que eu tenho fraqueza, que eu tenho erro. Isso não significa que você fala assim, não, eu sou errado mesmo, não quero mudança, eu sou errado mesmo, não quero mudança. Não, ele dizia o seguinte, quando alguém dizia, nossa, esse é o apóstolo Paulo, eu falava, não, vocês podem olhar para mim, mas olha, eu também tenho minhas fraquezas, eu também tenho meus erros. Ele se gloriava nos erros, ele se gloriava nas fraquezas, porque ninguém podia olhar para ele, porque já olhava ele num pedestal lá em cima, e quando alguém olhava para Paulo num pedestal lá em cima, ele se abaixava dizendo assim, vocês estão olhando para mim? Eu quero que vocês olhem para mim, mas eu tenho fraqueza, eu tenho erros, mas o poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Bom, agora pensa comigo, como que o poder de Cristo vai trabalhar na tua vida se você não abre a sua fraqueza? Romanos é um livro onde tem um capítulo que Paulo conta as fraquezas dele. Estou falando de Paulo. Sabe qual que era uma das fraquezas de Paulo? Ele dizia, aquilo que eu tenho que fazer, eu não, é mais ou menos assim, eu tenho que pôr a foto do discipulado. Eu tenho que fazer, mas eu não faço. Mas aquilo que eu não tenho, eu faço. É mais ou menos isso, irmão. Aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Eu não faço. Mas o que eu não devia fazer, isso é ou não é fraqueza? Por isso que esse homem disse assim, ó, o poder de Deus opera em mim. Porque eu quero declarar que eu tenho fraqueza. Você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida? O primeiro ponto é saber lidar com suas fraquezas e com seus erros. Porque se eu não quero saber lidar com as minhas fraquezas e com meus erros, eu estou dizendo para o Senhor assim, o Senhor não vai trabalhar aqui não. Agora quando eu pego e digo assim, eu quero falar minhas fraquezas. Quando falo em fraqueza, uma das coisas que vem na maior parte dos seres humanos, pornografia. Fraqueza. É uma fraqueza. Como que Deus vai trabalhar numa pessoa? De acordo com como que eu reajo com as fraquezas. Quando eu digo assim, eu tenho fraqueza. Eu tenho erro. Quando eu as assumo, eu estou colocando elas na mesa. Quando eu as coloco na mesa, o Senhor opera. Quando você vai ao médico, se você não diz ao médico o que você sente, o médico não tem como medicar. E Jesus é o médico dos médicos. Ele vai medicar aquilo que você deixar ele medicar. Ele diz que tem fraqueza. Quer que eu te fale outra história? Paulo disse assim, eu tenho outra fraqueza. Eu tenho um espinho na carne. Tem um sujeito que me bate direto. Tinha um homem que batia nele direto. E um dia ele falou assim, Deus, eu não estou aguentando. Olha, eu estou apanhando direto. Esse cara está me mandando um braço. Está me batendo. E ele atribuiu isso como um espinho na carne. Olha, Deus está dando raiva. Esse cara está me batendo. Está testando minha paciência. Eu não aguento mais não. Foi aí que Deus falou esse texto. Que está em 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse. Esse texto é baseado no homem que batia nele. Espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que tinha um cara que batia nele?
Porque às vezes, outra fraqueza de Paulo. Eu contei para vocês as fraquezas de Pedro, agora eu estou falando das fraquezas de Paulo. Às vezes ele se vangloriava. E Deus falava assim, você está se vangloriando? Abre aí comigo, vamos abrir. Segunda carta aos Coríntios 12, está para frente. Versículo 9. Vamos ler o 7. 2 Coríntios 12, 7. Está escrito: e para que não me ensoberbecesse, ou seja, não viesse a soberba nele, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Agora olha para cá. Qual foi o texto que eu li? Que 2 homens chegou no templo, um se exaltou e outro se humilhou. O que Paulo fazia? Ele tinha muitas revelações da Bíblia, mas quando ele se exaltava, Deus falava assim, vou te mandar um cara para te socar a mão na fuça. Você vai apanhar, trem. É um enviado de Satanás ainda por cima. Ele disse assim, para que eu não me ensoberbecesse. Porque Deus, quem se humilha, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Aí ele falou no versículo 9. Olha o que ele diz no 9. Então ele me disse. Não, vamos ler o 8 também. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Deus, afasta esse cara de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. Por que Deus fortaleceu Paulo? Porque ele escancarou. Olha o que ele fez. Senhor, a minha fraqueza é esse enviado de Satanás. Às vezes você trabalha num lugar que tem uma enviada de Satanás que está usando uma certa roupa para te provocar. Às vezes você está na internet e aí você está caindo na fraqueza. Agora, a fraqueza pode derrubar você. Ou a fraqueza pode vir o poder de Deus e te transformar. A diferença está no seguinte, o que eu faço com a minha fraqueza? O que eu faço com os meus erros? Olha algumas frases que eu tenho aqui para você. Não se sinta derrotado por causa que você tem fraqueza. Outra coisa, devemos blindar as áreas que nós temos fraqueza, para que o poder de Deus repouse. Blindar não é esconder. Não é esconder. Nós temos que mostrar as nossas fraquezas para o Senhor. Confessar as nossas fraquezas. Confessar os nossos erros. Mas eu tenho que blindar elas, para que o inimigo, pensa numa batalha, numa luta. Vai lá, vai lutar. O cara sabe que o joelho está doendo. Aonde ele vai bater? Onde ele vai bater? Na parte mais fraca. Então você tem que fazer o quê? Pegar a tua fraqueza e blindar ela. Blindar do inimigo. Mas quando você chega diante de Jesus, que é o médico, você tem que mostrar o joelho. Falar, o joelho está doendo. Essa aqui é a minha fraqueza. Esse aqui é o meu erro. Que aí Jesus vai operar o poder dele na onde você é fraco. Agora olha a outra frase. Não há como curar fraqueza. Olha essa frase. Não há como curar fraqueza das quais não estamos dispostos a mostrar. Não tem jeito de curar uma fraqueza se você não estiver disposto a mostrar. Tem jeito, irmãos? Se você não está disposto a mostrar onde você é fraco, onde você erra, não tem jeito. Outra coisa, não há como mudar o que toleramos. Não há como mudar o que toleramos. Você tolera tal fraqueza na tua vida? Não vai ter como mudar. Você tem que falar para a tua fraqueza assim, eu não te tolero. Eu vou pôr você na mão de Jesus Cristo. Eu vou apresentar minha fraqueza para Jesus. Porque Ele vai manifestar o poder. Último homem que eu quero falar. Só que esse entrou pelo cano.
A Bíblia diz que teve 2 erros. Quantos erros? Menos que Paulo, menos que Pedro, mas ele não soube lidar com o erro dele. João capítulo 12. Volta aí um pouquinho. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas quem? Quem? Mas quem? Judas, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres vocês sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ele deu uma bola fora ou uma bola dentro? Uma bola? E como é que esse cara fez? Esse cara falou, dei bola fora. Fraqueza. Qual que era a fraqueza dele? Fala assim, din-din. Aí, bastou outro erro e a vida dele acabou. Mateus 27. Volta para trás. E eu vou terminar em cima desse texto. Mateus 27, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de arrependimento ou remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de pratas, foi se encontrar com Jesus? Está escrito isso? Ou está escrito, retirou-se e foi fazer o quê? Ele soube lidar com a fraqueza dele? Ele soube lidar com o erro dele? O que ele fez? Fala assim, ó, ele se retirou. Quantos erros Pedro teve que nós lemos aqui? Muitos ou poucos? Quando é que você viu Pedro se retirar de Jesus? Por que Pedro não se retirou de Jesus? Repete comigo. Porque ele sabia que os erros dele seriam transformados somente na presença de Jesus. Mas e o Judas? O Judas falou, errei. O primeiro erro foi grave, mas esse foi gravíssimo. Ele teve coragem de chegar junto dos outros discípulos? Sim ou não? Porque ele foi acometido de uma tamanha vergonha. O que significa isso? Quando você erra, a vergonha que vem sobre a tua vida te afasta? Se te afasta, você não sabe lidar com ela. Esses dias eu conversei com um pastor em Barretos, filho do apóstolo. Eu falei, cara, eu te admiro. Ele falou, por quê? Eu vou te contar por que eu te admiro.
Um dia eu liguei para você e falei assim, meu querido, você não quer ministrar a palavra lá na igreja nossa em Rio Preto? Ele falou assim, estou em tratamento. Estou em tratamento significa, estou precisando de um tempo para ser tratado. Não sei o que ele fez de errado. Ele disse que precisava de tratamento. Passou um tempo, eu fui ministrar em Barretos, num domingo de manhã. Falei, ô meu querido, vamos fazer o louvor junto amanhã? Um vai no violão, outro, vamos fazer o louvor junto? Ele falou assim, eu não estou subindo no altar. Estou em tratamento. Aí eu fico imaginando o seguinte, a igreja lá é enorme. A quantidade de pessoas lá é enorme. Quando alguém não vê ele fazendo alguma coisa, estando sentado na cadeira, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra e recebendo, eu falei para ele que ele é um exemplo para mim. Você encontra pessoas que são extremamente de Deus e que são exemplo para você, mas você não precisa só de exemplo de pessoas que estão de pé. Você precisa de pessoas exemplos que estão sentados, buscando voltar a ficar de pé. Agora olha que interessante. Você não é filho de pastor. Ele é filho de apóstolo. Você não é filho de um pastor local. Ele é filho do presidente de todas Iamir. A igreja que você faz parte é 5 vezes menor a igreja que ele faz parte. Então, teoricamente, quem é que passaria mais vergonha? Você ou ele? E você vê ele saindo... Não. Por quê? Porque ele sabe lidar com os erros e com as fraquezas. E isso é assim, ó. Nós temos que aprender a saber lidar com os nossos erros. Dei bola fora. Errei. Meu Deus, dei bola fora. Deu bola fora. Ninguém está esperando perfeição sua. Estamos esperando que nós mostremos as nossas fraquezas, para que o Senhor possa derramar o poder que Ele diz na palavra dEle. Romanos 8, 26. A palavra diz assim. Está escrito aqui, eu vou ler. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Quando você está fraco, o Espírito de Deus te assiste. O que significa te assiste? Te ajuda. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte. Você lê na Bíblia e vê Pedro não sabendo lidar com os erros dele. E quando nós não sabemos lidar com os nossos erros, a gente se retira. Mas se nós formos como Paulo, se nós formos como Pedro, eu errei mesmo, vixe, dei bola fora, mas eu estou no meio, estou dentro. E eu vou falar de novo, eu vou me arriscar de novo, eu vou me aventurar de novo, eu vou ousar de novo, eu sei. Fala para quem está do seu lado assim, ó, existe dentro de mim um ser humano. Fala assim, e não um Deus. Deus é que não erra. Homem erra. Homem e mulher têm fraqueza. Fraqueza. A fraqueza de muitos é a prostituição, a pornografia. A fraqueza de outros é o dinheiro, como o caso de Pedro. De Judas, perdão. A questão é, nós temos que nessa noite apresentar as nossas falhas. Porque a Bíblia diz, agora eu encerro pelo início, que um estava no templo, batendo no peito. Sabe o que significa bater no peito? Que o publicano estava fazendo? Bater no peito é um sinal de humilhação. Quando você bate no peito, você está se humilhando. É um ritual. É um ato que expressa humilhação. E ele batia no peito e dizia assim, nossa, eu tenho minha falha. Ser propício comigo, seja propício comigo, seja a meu favor. E a Bíblia diz que Deus foi a favor desse homem que chegou e expôs o que ele era. Eu sou falho, Senhor. Eu tenho falhas. Eu tenho pecado. Eu tenho fraqueza. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Se Pedro teve, se Paulo teve, se Judas teve, todo mundo dessa igreja tem fraqueza. E nós só precisamos mostrar nossa fraqueza para Deus. Confessar as nossas fraquezas. Às vezes você vai chegar a um ponto de ter que depois, num horário propício, dizer assim, pastor, eu preciso confessar a minha fraqueza.
confessar os meus erros. Porque aí quando você abre, quando você mostra, o Senhor opera. Sabe quem julga? Quem julga é o diabo. É quem se mata, somos nós mesmos, quando nós não nos queremos ser transformados. Em nome de Jesus. Não deixe as fraquezas, os erros colocar você para baixo. Quando você tiver fraqueza e erro, ore ao Senhor e diga: Senhor, Paulo disse que tinha um espinho na carne, o Senhor falou: a tua graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero pedir que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Até porque só existe testemunho de pessoas que disseram a Deus um dia: a minha fraqueza era essa, mas eu apresentei para Jesus e Jesus me transformou. Hoje eu não tenho mais essa fraqueza. As pessoas só são transformadas, só podem ser transformadas quando elas colocam diante de Deus para que o Senhor possa curar. Ou então a gente carrega a nossa fraqueza e os nossos erros. Somos humanos, somos humanos. Não precisamos ter vergonha dos nossos erros, somos humanos. Não precisamos nos retirar. Não precisamos ter vergonha do que os outros vão olhar para mim. Ah, mas está olhando para o Senhor. Eu citei o exemplo do pastor. Está lá no meio do povo, acaba o culto e dá risada, brinca com todo mundo fala: não, mas você não é pastor? Sou pastor, filho do apóstolo, mas eu tenho fraqueza, eu tenho erro, eu tenho que ser tratado às vezes. E qual que é o problema? Você me via como um Deus? Você me via errado, você tem que me ver como um ser humano. E quando isso acontece, Deus se exalta. É isso que Deus precisa fazer conosco. A exaltação vem quando a gente se humilha. Fique em pé em nome de Jesus. Em pé em nome de Jesus. Em pé em nome de Jesus.